Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 22 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E as informações que separamos para hoje são: compra assistida, mais burocracia do que lares entregues. Justiça dá 20 dias para o Tesouro Nacional explicar sobre gastos de viagens da primeira-dama. Lula é vaiado em evento com 16 mil políticos. Noite do Internacional entrar em campo. E Grêmio fica lambendo suas feridas e treina para o próximo confronto. A vacina contra o HPV para adolescentes já está disponível nos postos de saúde. Canteiros de obras para a construção da ponte na RS 431 já começam a ser feitos. A ponte sobre o Marrecão será inaugurada neste sábado. Sabe qual é que é a ponte sobre o Marrecão? Aquela que a prefeita de Santa Teresa estava fazendo uma live e ela caiu atrás dela. Essa. E também hoje teremos outras informações aí bem legais para você ficar sempre bem informado. Esse é o Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje na nossa conversa política vai pegar fogo. Bom, em relação à direita, né? A economia, temos que alertar sobre a inadimplência. Aí você se pergunta o que essas palavras têm a ver com política. Sim, tem tudo. Pois a inadimplência está inteiramente ligada à economia. E na atual situação, ela atinge 70 milhões de brasileiros. 42% da população adulta do país estão com o nome sujo no mercado. Você sabia disso? Você também está? Esses são os dados da última pesquisa feita aí no mês de abril, mês passado. Isso evidencia a dificuldade do povo decidir se paga uma conta ou se alimenta. Só em 2025, o número de endividados no Brasil subiu 5% em relação a 2024. Isso acende uma luzinha de alerta. Pois sem dinheiro para pagar as contas, o brasileiro também quebra o comerciante, né? Imagina, você pegou aquela coisa, aquela roupa, aquele eletrodoméstico e não consegue pagar, você também quebra o comerciante. E quem vendeu o produto a ele? Se também ele não recebe, ele também não vai pagar os fornecedores. Que também os fornecedores não vão pagar a matéria-prima. Isso se tornará um círculo vicioso. Ninguém mais pagará ninguém. Uma situação que só terminará quando entrarmos na realidade do filme Mad Max. Lembra desse filme? E não está muito longe. Outra situação que corrobora para isso é que 12 estados do país, 12, foi registrado índices altíssimos de desemprego. É claro que a situação muda aí de estado para estado. É bem diferente aqui em Bento Gonçalves. Mas esses são os dados que nós temos. E por isso é que o presidente recebeu vaias no grande encontro anual de municípios. Que aconteceu em Brasília. Teve um público quase o triplo do ano passado. Um lugar gigantesco. Você conhece lá? Você já ouviu? Acho que você não viu essa notícia no Jornal Nacional, né? Então teve muita gente lá nesse local. Pois o ano passado teve umas 5.300 pessoas e esse ano teve quase 15 mil pessoas. Quase 15 mil.
dentre eles vice-prefeitos, prefeitos, vereadores e políticos em geral. Esse é o encontro da base da federação dos municípios brasileiros. Então, quando anunciaram a presença do presidente Lula, lá no centro de convenções, houve uma vaia muito grande. Quando chamaram o pronunciamento do presidente, também teve vaias. E quando ele terminou o seu depoimento, foi vaiado de novo. Por que essa manifestação contrária ao presidente da República? Será que é porque os municípios estão sentindo na pele que o governo federal está deixando a desejar? Quando os municípios pedem ajuda à federação, ao presidente, será que eles são atendidos? Ontem mesmo eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha de Porto Alegre e vi um comercial institucional do governo federal. E o que ele dizia? Ele dizia que o governo já tinha disponibilizado 20 mil moradias aos gaúchos. 20 mil moradias aos gaúchos. Eu até repeti para não ficar meio no ar, né? Aqueles gaúchos que tiveram as suas casas levadas pelas enchentes. Só que eu não sei de onde eles acharam esses números, pois hoje, quinta-feira, sabe qual é a lista de espera das famílias que perderam as casas? São 7 mil. 7 mil famílias que perderam as casas desde aquele setembro de 2023. Desde aquele setembro, 7 mil famílias que estão esperando. E aquela compra assistida, você já ouviu falar nessa compra assistida? O governo prevê que até 12 de dezembro desse ano terá aí um número de 1.200 famílias nesse projeto. Serão beneficiadas nesse projeto. Se são 7 mil famílias que estão precisando, eles querem acolher 1.200 até dezembro. E terá um teto máximo, né? A família tem que procurar a casa e a casa tem que custar no máximo 200 mil. O pessoal que perdeu a casa. Mas aí tem outros critérios que não são esses que eu queria comentar com você. Porque eu também acho que uma casa de 200 mil, para quem perdeu, já tá de bom tamanho, tá? O que tem que ser, as medidas que têm que ser atendidas pela Caixa Federal são surreais. As famílias habilitadas a essa compra assistida não podem ter pendências tributárias ou judiciais. É isso que você ouviu. Se a família comprou uma lavadora antes de setembro e a enchente levou a lavadora, levou tudo e a família não conseguiu mais pagar, o nome dessa família, desse componente dessa família foi para o SPC. E aí a Caixa não dá dinheiro. Que dificuldade, hein? Sempre tem essas burocracias, enquanto essas pessoas, eu sinto pena, setembro de 2023, estamos no dia 22 de maio de 2025. E tem outra coisa que eu estava pensando também. Quando elas aceitarem essa compra assistida, normalmente é apartamentos que elas vão conseguir, né? Só que em apartamentos elas terão mais despesas corriqueiras, como água, luz, gás, isso é normal. Mas também terão o condomínio. Será que essas famílias se adaptarão? Uma família que perdeu tudo lá em Porto Alegre, que era pescadora, vai se adaptar a morar num condomínio, num prédio? Bom, isso é outros 500, né? O prefeito de Lajeado, já que nós falamos aí que o governo fez um comercial institucional que já deu 20 mil casas, nós fomos conversar com o prefeito de Lajeado alguns programas atrás, o Marcelo Calmo. Deve ser parente da Gisele, mas não tenho certeza.
Ele sentiu na pele as dores da enchente. Ele reclamou muito ano passado por ter perdido. Ele pediu 300 casas ao governo. É por isso que o Lula foi vaiado. Ele pediu 300 casas para 300 famílias que tiveram suas residências derrubadas pelas forças d'água. E só para constar, o governo deu emprestado 30 casas provisórias. Então eu não entendo esses comerciais institucionais que o governo vem lançando, falando bem das feitorias do governo, se isso não é verdade. Não sei que critérios eles estão avaliando para chegar a esses números, pois eu não consigo ver melhorias, mesmo que eu me esforce, eu não consigo ver melhorias. Se essas 20 mil casas não tivessem vindo, só se elas não vieram aqui para o sul, né? Mas ele falou, Rio Grande do Sul, e é a Rádio Gaúcha, é aqui do sul, né? Certo que ela deve ter uns 100 quilos de potência por satélite, deve pegar numa grande parte do planeta, né? Mas ela é daqui do sul. Bom, com prefeitos e ajuda do presidente que tem dado aí, com os prefeitos e com a ajuda do presidente Lula que ele tem dado, vem ajuda em forma de conta-gotas. Bem escalonadas essas ajudas, né? Claro que eles deram alguma ajuda, mas, esse pessoal não tem onde morar, não tinha onde comer. Outra situação política que vamos contextualizar agora é sobre as promessas políticas da campanha de 22, em que o Lula tinha prometido mais transparência. Você lembra? Eu quero mais transparência nas contas públicas, nas despesas. E na realidade, alguns dias atrás, o presidente decretou que algumas contas do governo, muitas contas do governo, se tornassem sigilosas, que fossem retiradas do portal da transparência. Isso para proteger dados pessoais, diz ele. Que coisa, né? Que coisa. Bom, vamos encerrando o bloco político de hoje, que já foi bem pesado, falando que a Justiça deu 20 dias para o governo explicar gastos com viagens da primeira-dama. Bom, a ação aponta ilegalidades no assunto, pois se ela viajou sozinha, sem o seu marido, ela deveria custear as suas viagens do seu próprio bolso. No entanto, quem pagou essa conta foi o Tesouro Nacional, pois o cargo que ela ocupa como primeira-dama é meramente figurativo. Ela não tem direito de fazer excursões pelo globo ao seu bel prazer, e ainda mais com o nosso dinheiro. O dever de primeira-dama é acompanhar o seu marido em algumas viagens. Não sei se deve ir em todas, né? Deve encher o saco ir em todas. E ela quer mandar na Força Aérea. Sem falar que nas viagens que ela vai acompanhando o seu marido, ela deve ficar de boca fechada, pois nenhum brasileiro votou nela. Ela não é representante de algo. Então ela não poderia usar o dinheiro público e não poderia usar a voz falando pelos brasileiros. O Lula, sim, foi eleito, deve falar, né? Mas ela não. Então ela não poderia usar dinheiro público para qualquer caso que fosse. Eu tenho certeza que nas viagens que ela foi até a Rússia, que ela foi antes, e até a China, que ela foi antes, não foi ela que custeou esses passeios. E ela deve ter ido comprar alguma coisa antes. Ela foi fazer o quê na Rússia antes do presidente Lula? Jogar carta com o Putin? Acho que não, né? Bom, quem custeou esses passeios foi você, fui eu. Amanhã tem mais bloco Entendendo a Política. É complicado, né, a gente falar de política
porque acontece muita coisa ruim. E antigamente, na primeira passagem do Lula, em 2002, você podia fazer o que você queria, que a Globo mostrava o que você pagava. E hoje não, hoje tem as redes sociais, tem a gente para dar aquela cutucada. A gente tem que cutucar. Se a gente não cutucar, pessoal, é como essas buscas aí dessa grana do INSS. Recebi uma informação hoje, mas já estou avaliando. Diz que passou de 200 bilhões esse roubo, hein? Mas eu estou avaliando e vamos ver quando a gente pode mostrar isso, porque política, como eu falei para vocês, é complicado. Vamos agora passar para o bloco esportivo. Pessoal, hoje é noite do Internacional, ele decidir o destino da equipe perante a Copa do Brasil. E o confronto será no estádio Orlando Scarpelli, lá em Floripa, a partir das 19 horas. Estamos vendo aqui que hoje de manhã, ontem de manhã e hoje de manhã, hoje de manhã o estádio amanheceu com muitas poças d'água. Ontem choveu muito. O escoamento do estádio não é muito bom, tá? Pois é um estádio que pertence ao Figueirense, um time de segunda divisão. Então é infinitamente menos possibilidades de infiltração de água do que o Beira-Rio. Lá no Beira-Rio é bem melhor, né? Então é o seguinte, façamos figa para hoje não chover, para não chover demais, né? E atolar os jogadores em campo, né? Bom, em relação à equipe, chega de mimimi, né? Roger deve escalar uma equipe alternativa, mesmo levando todos os jogadores que levou, né? Chegou ontem à tarde, levou os titulares para a Floripa e eu acho que ele deve escalar uma equipe alternativa. A dúvida mesmo, a minha dúvida, se chama Antony. Pois ele, o goleiro do Inter, né, está com uma fissura na costela. Aquele mesmo problema que o Rocher teve ao chegar no Internacional, aí que tudo indica aí que ele vai melhorar logo. Pois ele é um guerreiro, já jogou mal. Acho que ele irá para o combate mesmo machucado. Ontem eu achava que não. Mas ele treinou, talvez sim, né? Também veio para a capital catarinense o Ivan. O Ivan é o substituto direto do goleiro do Inter. E quem não tem cão, caça com gato. Bom. Pessoal, e para o confronto de hoje são esperados 19 mil torcedores colorados. O Maracanã vendeu o mando de campo. Sabia? Ele vendeu por 300 mil reais. Claro, é uma equipe pequena. Então fez bem vender aí, precisava de uma grana. E fazendo as contas aqui, a empresa vendeu por 300 mil, né? O mando de campo. Daí, lá em Floripa, o ingresso médio vai custar 150 reais. Claro que vai ter meia entrada, que vai custar 75, 50, sei lá. Mas vai ter mais ingressos que vão custar mais caro. Então, botamos aí em média 150 reais por ingresso. Se a empresa vender 2 mil ingressos, já paga a despesa que deu para o Maracanã. E com previsão de 19 mil torcedores, vamos fazer uma média aí de 100 reais por ingresso. Dá 1.900.000 reais. Olha só que bom negócio, hein? Era só ter coragem e se atirar. Bom jogo para o Internacional hoje à noite, então. E da parte gremista, que ainda está curando a dor de cabeça da eliminação, já tem que olhar para o outro lado e se preparar para o confronto de domingo contra o Bahia, na Arena às 11 horas da manhã.
O Grêmio não consegue se recompor e faz tempo que está beliscando aí a zona de rebaixamento. Nós estamos vendo faz 1 ano e pouco, quase, 2 anos. Também, quem sabe, né? Faz muito tempo que o Grêmio está beliscando essa zona. Tempo que tem que terminar, né? Uma situação insustentável, que daqui a pouco pode empurrar de novo o tricolor para o abismo. Os números são desesperadores, pois depois da chegada de Mano Menezes, já aconteceram 10 partidas, né? Sabe quantas o Grêmio ganhou? 1. 2 derrotas e 8 empates. O técnico só conseguiu vencer 1. A água está começando a esquentar na panela e o técnico tá lá no meio, vai assar suas batatas. Daqui a pouco ela pode ferver e dar problema. O atleta que vai desfalcar o Grêmio é Monsalve, né? Ele apresentou dores musculares na última partida, né? E teve que ser substituído. Monsalves fica fora aí pelo menos 2 semanas para o tratamento. Foi uma lesão de grau 2. Ontem foi divulgado o áudio da anulação do gol da CBF perante o time alagoano. E nele consta que o juiz foi bastante irresponsável. Até ontem eu falei que o time não vinha apresentando uma boa evolução em campo e só sabe brigar com os juízes, mas dessa vez o juiz pisou na bola. Podia ter dado aquele gol para o Grêmio e o jogo ia para os pênaltis. Mas agora, analisando o áudio, achei que o juiz tem uma soberba muito grande e não volta atrás em sua decisão. Mesmo o VAR mostrando para ele que não foi o Kahneman que deu uma cotovelada, mesmo o VAR mostrando que não causou dano nenhum à jogada, ele não voltou atrás. Bom, como eu digo, águas passadas não movem moinho e quem somos nós para divergir dessa autoridade? Mas diante dos fatos ele deveria ter mudado a ação, isso sim. Amanhã voltaremos aí com as repercussões desse jogo do Internacional. A Natal Fitness é quem tá dando para nós aí esse apoio no bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando aquele apoio pra gente. Vamos falar agora com os adolescentes aqui da capital do vinho de 15 a 19 anos. São adolescentes ou são aborrecentes? Brincadeira. Brincadeiras à parte. Os adolescentes de 15 a 19 anos já podem recorrer aos postos de saúde do município para se imunizar com a vacina do HPV. Presta atenção que isso é muito importante para você jovem. A Secretaria Municipal de Saúde já está intensificando a vacina contra essa doença, que atinge os nossos jovens. A campanha segue até o dia 31 de julho, em unidades de saúde aqui do município, com exceção da Coab, do Barracão e do Progresso, também aquelas do interior. Mas as outras unidades de saúde estão aplicando a vacina contra o HPV. O HPV é um vírus altamente transmissível, geralmente por contato sexual.
E essa criançada, essa gurizada de hoje tem acesso muito fácil a conteúdos sexualizados na internet e daqui a pouco fazem algumas besteiras aí, né? Por isso tem que se vacinar. E mesmo depois de se vacinar, tem que usar camisinha, gurizada. Bom, o HPV ele pode causar verrugas genitais e a longo prazo levar a desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Por isso que é muito importante você se imunizar. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir essa doença. De acordo com o Ministério da Saúde, uma única dose aplicada já garante proteção ao longo da vida. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis para receber a vacina. Além da vacinação, nas unidades, uma campanha especial será realizada no dia 7 de junho, das 9 às 13 horas, no centro de Bento Gonçalves, na Via Delvino. Aplicação de doses contra o HPV e influenza também. Aquela vacina contra a gripe que é muito importante. E teria que ter tomado essa vacina para gripe antes de começar o inverno, sabe? Para ela fazer efeito e você não pegar. Sabe que eu tenho andado pelas ruas e tenho visto muita gente tossir. Eu também estou com uma tosse muito forte. Então, é sempre... E outra, não dá para tomar a vacina quando você já está com gripe, tá? Ela tem que ser tomada antes. Bom, vamos passar aí para um comercial rapidinho e já voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a notícia boa em relação aí a RS 431. Hoje vou dar uma notícia boa. Sempre tenho dado notícias ruins em relação a essa RS, né? Porque ela, na realidade, ela vem atrasando a vida de muitas pessoas que têm que acessar essa via. E a notícia boa que eu venho falar hoje é que a empresa Vereda Engenharia, que vai fazer a ponte, aquela que foi derrubada, essa aqui, ó, ela foi derrubada em setembro de 2023 e vai concluir o projeto, a empresa vai concluir o projeto até junho deste ano. Deste ano. Às vezes a gente fala até junho, mas não fala de que ano, né? Mas é para concluir até o mês que vem. E a nova ponte que ligará os municípios aí no Rio Taquari, Santa Teresa e São Valentim do Sul, não é como se previa. Eu achei que ela iria iniciar em Bento Gonçalves e terminava em São Valentim, como era a antiga ponte, um pouco mais para cá. Mas, de acordo com informações, ela vai de Santa Teresa a São Valentim. Então ela vai ser num outro lugar. E segundo o Dyer, a empresa, no momento, já está concluindo o projeto. Já está quase na mão. E a montagem dos canteiros de obra já começou. Olha que legal. Os canteiros de obra já começaram. A galera já começou a chegar lá. A previsão é que tudo esteja concluído, tudo, a ponte, em maio de 2026. Será? Eu acho legal, né? Eu até vou tirar minha imagem da frente aqui, ó. Que nós vamos falar de outra ponte. A imagem de fundo é da nova ponte. Essa aí, nesse local aí, tinha aquela ponte que foi destruída no dia 30 de abril. Por aí, né? Por ali que foi destruída aquela dia 30 de abril do ano passado. Onde a prefeita de Santa Teresa, Gisele Calmo, estava fazendo uma live ao vivo. Ela estava mostrando a destruição que seu município estava enfrentando no momento e bem na hora da live,
a ponte caiu atrás da prefeita. Apareceu em tudo que é lugar, apareceu no Jornal Nacional, apareceu nas outras emissoras de TV, na Record. A notícia boa é sobre essa ponte aí. No próximo sábado, dia 24, hoje é dia 22, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, será inaugurada oficialmente essa ponte sobre o Arroio Marrecão. A nova ponte representa a retomada da infraestrutura local, a superação dos impactos deixados pela enchente no ano passado. A estrutura, com 60 metros de extensão, tem 7 metros de largura, um pouco mais de 7 metros. Capacidade de tráfego de 45 toneladas. A nova ponte foi construída em concreto armado, reforçado e ancorado na rocha. O que faz isso? Garante mais segurança e durabilidade. A estrutura conta ainda com pistas de passagem para pedestres, ou seja, calçadas. O investimento foi de 4,1 milhões de reais e foi viabilizado por meio da Defesa Civil Nacional. O governo? Nananina não. Até a data da inauguração serão finalizados os últimos componentes dessa obra aí, que falta aí pintura, sinalização e coisas assim. Mas sábado, depois da manhã, ela será inaugurada. Que coisa legal, hein? Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Esse foi o Jornal de Umas Notícias de hoje. Voltaremos amanhã com mais uma edição desse jornal. Até lá!